Uma boa tarde a todos. Comissão especial formada para exame da proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/21. Reunião dia 24 de junho de 2021. Primeiramente, faremos a leitura da ata da reunião anterior. Diego. Boa tarde a todos. Comissão especial para exame de proposta de emenda à Lei Orgânica. Ata de reunião ordinária número 1 de 2021. Aos 18 dias do mês de junho do ano de 2021, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal Três Passos, às 17h30, os vereadores Oswaldir Urna, Luiz da Silva e Diego Maciel, membros da comissão especial formada para exame da proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/21, indicados conforme critério de proporcionalidade partidária na sessão plenária ordinária realizada em 14/6/2021. O que foi formalizado por meio da resolução de mesa número 13/2021. Eleição para os cargos de presidente e vice-presidente. Presidente, vereador Luiz da Silva. Vice-presidente, vereador Oswaldir Urnal. Leitura sumária do expediente. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/21, que altera o artigo 120A da Lei Orgânica do Município para a inclusão da previsão do orçamento de bancada, estabelecida recentemente pela emenda constitucional número 100 de 2019. O presidente da comissão designou como relator da proposição o vereador Diego Maciel. A procuradora jurídica proferiu orientação técnica quanto à proposição, informando que a mesma recebeu emenda substitutiva integral, a qual será lida na próxima sessão ordinária em 21/6/2021. Os integrantes da comissão deliberaram que, em razão da emenda, a análise da proposta original e da emenda será feita na próxima reunião da comissão, agendada para 24/6/2021. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata, que vai assinada por todos os membros da comissão especial. Coloco em discussão a ata. Ninguém quisendo se manifestar. Coloco a votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Proposta da emenda da Lei Orgânica número 1/21, que altera o artigo 120 da Lei Orgânica do Município para a inclusão da previsão do orçamento da bancada. A Lei Orgânica já previa o orçamento impositivo, com a apresentação de emendas individuais de cada vereador. Como presente proposta de alteração, inclui-se também a previsão de apresentação de emenda por bancadas. Será também analisado o substitutivo da emenda substitutiva à proposta. Proposta da emenda da Lei Orgânica número 1/21 e substitutivo. Solicitação, orientação técnica desta proposição. Então, só lembrando, nós já conversamos na reunião passada, foi apresentado um substitutivo a essa proposta, em relação ao que dispõe a Constituição em sua emenda 100, que alterou, então, os prazos, agora eles não são mais dispostos na Lei Orgânica, e sim na LDO, né? O Executivo, ele coloca, então, na LDO os prazos para verificação de impedimento técnico, né? Prazo para remanejamento por meio do Legislativo, isso tudo vai ser na LDO. O substitutivo, ele também, e a proposta original corrige uma referência que nós tínhamos, que seria ao artigo 6º, estava artigo 9º. E no mais, ele retira também um parágrafo que não é mais aplicado aos municípios. Então, não há nenhum tipo de problema em relação a esse substitutivo. Na verdade, ele vem a corrigir a situação após a emenda constitucional número 100. Só é importante destacar algumas características das emendas impositivas. O orçamento ele deve indicar quando se trata de emenda impositiva, né, é uma das características. A Comissão de Orçamento e Finanças ela ganha ainda maior importância no processo legislativo das leis orçamentárias, devendo estar atento ao conteúdo mínimo das emendas impositivas. O objeto da emenda necessita ser específico quanto à localização e quantificação. Precisa o número da emenda, a ordem de prioridade, o autor, os beneficiários, os valores e a indicação de recursos. São vedadas emendas quando incompatíveis com o PPA e a LDO, quando não indiquem os recursos necessários
Nesse ponto, só é admitido apenas os provenientes de anulação de valores, né? Que movimento de dotação de pessoal não podem serviço de dívida, sem que sejam para corrigir erros ou omissões, que alterem a receita sem que tenha por fim a correção também de erro ou omissões, que criem programas de governo, porque é típico então do Executivo Municipal, que retirem recursos vinculados constitucionalmente, que seria educação, saúde, por exemplo. Emendas em programas de governo, só pode haver emendas nas ações, projetos e atividades, na LOA só nos elementos de despesa, que comprometam contratos já firmados, também não é possível a emenda, ou que prejudique vinculação de recursos. Então, é uma série de requisitos que deverão ser observados no momento da realização das emendas, dentre as que eu acabei de citar, né? Mas em relação à proposta, não há qualquer problema jurídico após essa substituição apresentada. Solicito, ninguém querendo se manifestar, solicito a manifestação de mais membros dessa comissão especiais, favoráveis ou não, e ao voto do relator. Eu vou me manifestar como relator, Luiz. Acho que foi muito bem detalhado aqui pela doutora Cristina. Então, a questão de que se trata de um projeto dentro da legalidade, sem problemas jurídicos, né, sem problemas de ordem técnica também. O que tinha que ser ajustado já foi ajustado com a emenda que foi feita ao projeto. Acredito que é um bom projeto, segue o que já acontece na Câmara Federal, né, agora só que em âmbito local, e traz aqui para nós, então, no âmbito municipal, a possibilidade de uso de recursos por bancada, né, sem tanta restrição quanto ao uso das emendas individuais, mas, claro, respeitando todos os critérios que têm que ser respeitados. É uma forma da gente poder dialogar com maior proximidade com as entidades que existem aqui no território do município e alocar recursos diretamente nas suas necessidades, né, sem que isso dependa de interesse político, direto ou indireto, do Executivo. Então, aumenta a proximidade da Câmara, dos vereadores com a comunidade. A meu ver, esse projeto é um bom projeto, e o que importa aqui na comissão é a questão da constitucionalidade, da legalidade do projeto, e isso ficou claro pela explanação da doutora Cristina, que não há problema quanto a isso. Então, o meu voto como relator é favorável a esse projeto. Oswaldir. Eu sigo as palavras então do Diego, né? Já que é um projeto, a doutora Cristina já deu os parâmetros legais dessa emenda, então também meu voto é favorável. Eu vou seguir também o relator, sou favorável a esse projeto. Então, portanto, o parecer da comissão especial é favorável para que esse projeto vá à votação. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião da comissão especial. Uma boa tarde. Nós já podemos abandonar você. Tchau para você. Vou assistir o segundo tempo do Juventude. Vai quebrar o telefone, ó? Básico, não, esse aqui já caiu. Vamos lá. Muito boa tarde a todos. Estamos agora iniciando então a reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, reunião ordinária desse dia 24 de junho de 2021. Primeiramente, farei a leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião ordinária número 18/2021. Aos 18 dias do mês de junho de 2021, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 17 horas, os vereadores Jair Locatelli, Daiana Vanessa Balta e Diego Ider Maciel. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 43/2021, altera a lei municipal número 3.447, de 1º de julho de 1999, que trata da criação do Conselho Municipal de Turismo, e revoga as leis municipais número 39 a 3.924, de 27 de maio de 2005, e número 5.475, de 25 de junho de 2019.
Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de lei número 43/2021. Após a leitura da mensagem retificativa, a orientação técnica concluiu pela viabilidade jurídica da proposição, vez que não ocorrem vícios de ordem formal ou material que lhe obstém a tramitação, podendo o projeto prosseguir os demais ritos do processo legislativo. A relatora designada, Dayana Baldi, preferiu o voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Votação do parecer aprovado por unanimidade do projeto de lei número 43/2021. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Coloco em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo discussão, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Ata aprovada por unanimidade. Leitura sumária do expediente. Veto número 3 de 2021, veto parcial do projeto do prefeito municipal ao projeto de lei legislativa número 4/21, o qual institui a política municipal de incentivo à geração de energia a partir de fonte solar do município de Três Passos, Rio Grande do Sul. O veto é parcial pela inconstitucionalidade do artigo 6º do referido projeto, por estabelecer procedimento impositivo a ser adotado pelo Poder Executivo, invadindo a esfera de poder e ferindo o princípio da autonomia, além de gerar possíveis gastos com pessoal e com equipamentos municipais, afrontando a soberania das decisões gerenciais de cada poder. Projeto de lei ordinário número 47/2021 autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar temporariamente, sob regime emergencial e de excepcional interesse público, 5 oficineiros nas áreas de informática, educativa, taekwondo, música, dança, expressão corporal e teatro, para atuarem no Complexo Municipal de Ensino Fundamental e Integral Professor José Luiz Roden. Projeto de lei ordinário número 48/2021 reestrutura as normas do Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais. Esse projeto objetiva ampliar e melhorar a captação de recursos para o FAPER, com inclusão da possibilidade de apoio em projetos de custeio e ajustes nos aspectos que visam orientar e normatizar os limites de financiamentos do fundo, ficando vinculado à URM, para tornar o processo mais transparente e previsível, e com isso fortalecer as políticas de desenvolvimento da agricultura familiar. Destaca-se a necessidade de viabilizar que os recursos oriundos do pagamento dos serviços hora-máquina prestados pelas máquinas da Patrulha Agrícola da Secretaria Municipal da Agricultura sejam destinados ao FAPER. Projeto de lei número 7/2021 dispõe sobre o alinhamento e retirada de fios em desuso e desordenados existentes em postes de energia elétrica e da outras providências. Esse projeto inclui no Código de Postura do município a obrigação de as empresas concessionárias de energia elétrica e internet realizarem o alinhamento ou retirada dos fios não utilizados nos postes, estabelecendo sanções como notificação e multa. Veto número 3/21, solicitamos a orientação técnica desse projeto. Então, o primeiro passo é a verificação da tempestividade do veto. O Executivo foi comunicado da aprovação do projeto de lei legislativa número 4 no dia 1º de junho. São 15 dias úteis. Tem o feriado dia 3, né, não conta os finais de semana, então o prazo se encerraria no dia 22 de junho. Então, o Executivo protocolou na Câmara as razões do veto no dia 17 de junho. Portanto, tempestivo o veto.
O veto ele pode ser jurídico, como pode ser político. Político quando é contrário às razões de interesse público. E jurídico quando há alguma ilegalidade ou inconstitucionalidade no projeto de lei, quando se verifica por parte do Executivo. Ele pode ser total ou parcial. No caso do projeto de lei legislativo, o veto é jurídico e parcial, pois somente recai sobre um dispositivo, que é o artigo 6º. Eu vou ler o artigo 6º para relembrar do que ele trata. A presente lei deverá ser implantada de forma progressiva, de acordo com o cronograma a ser definido pelo Poder Executivo Municipal no ato da regulamentação da norma. Então, lembrando que o parlamentar ele pode dispor de matérias que não sejam reservadas privativamente ao prefeito. Se assim não fosse, o Poder Legislativo poderia assumir o papel de gestor público e dispor a respeito de quaisquer matéria, né? Então, não teria o porquê de haver um gestor público, um prefeito municipal, mas quando não está adentrando em matérias reservadas ao Poder Executivo, pode o parlamentar dispor, como, por exemplo, em relação ao meio ambiente, que é o caso do projeto em lei em análise. Não há problemas em relação à iniciativa. Na época, eu sugeri ao autor a alteração principalmente do artigo 4º, né, que era em relação a 50% e algum prazo nesse sentido, o que foi atendido por meio de emenda modificativa, mas eu também comentei da minha preocupação em relação ao artigo 6º e o artigo 9º, em relação ao deverá e a interpretação de obrigatoriedade já desde o início do projeto. Ele não inviabilizaria totalmente o projeto, mas como sugestão para que não houvesse interpretações de inconstitucionalidade nesse projeto, em específico nesses artigos, preservando assim a cláusula de separação dos poderes. Nesse momento, o Executivo também apresenta esse posicionamento, e é o que novamente foi confirmado pelo IGAN, então são mais de uma pessoa que interpreta dessa forma. E o IGAN se manifestou da seguinte forma. Só vou ler aqui que são as palavras da equipe lá. No caso concreto, assiste razão ao veto em virtude de que cria obrigações para o Executivo ao estabelecer que criará cronograma de implementação de forma progressiva. Lembrando, então, sempre, nos projetos de lei legislativa tem duas situações que precisam ser verificadas. A primeira é que se não atinge a cláusula de reserva, que é privativa ao Executivo, atribuições que são somente do prefeito municipal. E a segunda é que não está naquela cláusula, por exemplo, o meio ambiente, pode, mesmo assim, você não pode criar uma obrigação ao Poder Executivo. Assim, em que pese não se aplicar o artigo 63 da Constituição, com relação ao veto, que seria, então, essa cláusula reservada de privativa do prefeito, né? As razões do veto trazem de forma devida os artigos da Constituição Estadual, que tratam de afronta ao princípio da independência entre poderes, ou seja, o veto foi apresentado de forma devida, pois os dispositivos do projeto de lei afrontam o princípio constitucional. Então, nesse aspecto eu concordo. Em relação à geração de despesas, não, porque o próprio STF já definiu que há situações em que o parlamentar pode criar geração de despesas, claro, obedecendo inúmeros requisitos para tanto, mas em relação à questão de impor uma obrigatoriedade, eu entendo que pode haver interpretações, e há interpretações, no sentido de que há uma inconstitucionalidade. Outra situação que nós temos que lembrar, que a matéria nós temos agora um primeiro controle, um segundo controle de constitucionalidade preventivo, é isso que faz a Comissão de Constituição, é isso que faz a Câmara de Vereadores. Então, por isso que o assunto, a matéria, ela volta para nós, para a gente debater, para analisar, para que saia de forma correta daqui. E o segundo momento, e para evitar esse segundo momento, que é a possibilidade de se promover o controle repressivo, aliás, de constitucionalidade que é feito pelo Poder Judiciário. Então, dessa forma, eu opino favoravelmente as razões do veto apresentadas em relação ao artigo 6º, claro, com a ressalva de que
não concordando com a parte em que diz que não é possível a criação de despesa por meio do legislativo. Não sei se o vereador Diego queira comentar antes do relator, que sou eu, proferir o voto. Eu vou comentar, claro, como autor do projeto, respeito e entendo as razões da procuradora, do IGAN, enfim, não concordo com o veto, meu voto vai ser contrário ao veto aqui, não poderia ser diferente, porque fiz essa análise no momento de apresentar o projeto. E acredito que o IGAN, no momento que faz, o IGAN no momento que faz a orientação, o posicionamento dele, ele considera ali o que está escrito no artigo 6º em partes, porque o artigo 6º deverá ser implementada de forma progressiva, a lei deverá ser implementada de forma progressiva, de acordo com o cronograma a ser definido pelo Executivo. Então, deverá ser implementada de forma progressiva, mas quem define quando e como é o próprio Executivo. Então, não está impondo ao Executivo uma obrigação que vai, ou se impõe ao Executivo uma obrigação, mas a critério dele. A temporalidade disso está a critério do próprio Executivo. Então, não entendo como isto invade a esfera gerencial do Poder Executivo. Tive esse cuidado no momento de formular o projeto de lei justamente para respeitar aquilo que é prerrogativa do Poder Executivo e aquilo que é separado, que é prerrogativa do Poder Legislativo, para não misturar as coisas, né? Então eu entendo desta forma, como me posiciono, obviamente contrário ao veto por isso. O termo escrito ali deverá é um termo impositivo, mas o que vem na sequência do artigo, né, de acordo com o cronograma a ser definido pelo Executivo, então dá toda a autonomia para que o próprio Executivo faça então a implementação da lei como ele quiser, de acordo com a temporalidade que ele quiser, né? Não estabelece prazo de tempo, aí sim estaria entrando dentro da esfera gerencial do prefeito, da administração, que não cabe a nós como vereadores fazer. Então eu entendo que foi respeitado essa autonomia, essa separação dos poderes ali. Enfim, o IGAN tem as razões dele, a procuradora tem as razões dela, e também é compreensível, né? E eu tenho as minhas e me manifesto dessa forma. Só para esclarecer em relação às razões minha, do IGAN e do próprio Executivo também, o artigo 5º ele foi alterado no sentido de autorizar o município a efetuar. Então, se você autoriza, você não tem como obrigar posteriormente num artigo 6º, em função da própria contradição, claro, de forma progressiva, é o Executivo que vai, mas de forma a evitar a interpretação, assim como já teve 3, pode haver do próprio Poder Judiciário. Então, nunca foi no sentido de inviabilizar, mas no sentido de melhorar e tentar deixar com que não haja nenhum tipo de problema. É compreensível e eu não desrespeito isso de forma alguma. Só tem um entendimento, né? É isso, né? Como relator do projeto, então a gente ouviu o autor, a gente ouviu a assessoria técnica da Câmara, a gente ouviu o IGAN, e eu também tive acesso à orientação técnica que presta assessoria para o município, né? Então, o município não vetou porque queria vetar, vetou pela orientação, então, da PGM lá e com orientação de quem presta assessoria técnica ao município. Tecnicamente, o projeto, politicamente, ele é bom, né? Politicamente, no sentido, ele é um bom projeto. Mas, tecnicamente, nesse artigo, o prefeito não está errado nessa posição pelas orientações que ele esteve lá e que nós estamos ouvindo aqui. Então, o voto do relator é favorável ao veto. Daí, não sei, a vereadora Daia. Vou seguir o voto do relator. O Diego já se manifestou, né? Então é 2-1. Tá? Portanto, o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável ao veto.
Projeto de lei número 47, solicito a orientação técnica desse projeto. 47 é contratação emergencial de oficineiros para desempenhar atividades educativas complementares junto ao Complexo Municipal de Ensino Fundamental Integral Professor José Luiz Roden. Não há no plano de cargos a existência desses cargos que se pretende contratar. Esse fato ele não impede a contratação desde que tenha as atribuições em anexo ao projeto. Essas atribuições, então, acompanharam o projeto, tudo foi devidamente observado. Porém, como todos sabem, nós estamos num ano em que a Lei Complementar 173 ela proíbe a criação de cargos novos e o seu provimento, né? Nesse ano, é possível a administração contratar emergencialmente e verificar se os cargos atendem à proposta educacional, então, do complexo, para no futuro criar os cargos, se a administração entender que atendem, então, essa proposta, e provê-los através do concurso público, se for o caso, após o estudo. Dessa forma, então, não há problemas jurídicos para que o projeto vá à votação da forma como ele foi apresentado. A relatora. Boa tarde a todos. Vou tirar minha máscara melhor. Boa tarde a todos. Na verdade, esse é um projeto simples, mas que vem ajudar nas propostas de desenvolvimento da escola, porque é uma escola de turno integral. Eu acredito que seja um pouco do oposto de horário, né? Que eles querem colocar esses oficineiros, né? O projeto, como a nossa procuradora colocou, está tudo em ordem, né? Na verdade, seria a parte educacional dos setores da educação, não venha a ser os professores dessas áreas, né? Mas seria específico de cada área, não pedagogia, né? Não formados em pedagogias. Então, seria para a função de informática educativa, taekwondo, música, dança, expressão corporal e teatro. Isso é de extrema importância, né, até para a educação das crianças, né? Eu vejo que é um projeto muito bom para as escolas, né? Para quem eu trabalhei um tempo como auxiliar em escola, e isso é muito importante, as crianças gostam disso. Isso desenvolve muita parte psicomotora, muita parte de inteligência deles, desenvolve em teatro, e ter esses profissionais especializados em cada área é bom, é muito bom. Então, meu voto é favorável. Comentário. Só comentar, eu vou acompanhar a relatora, porque juridicamente, como a procuradora colocou, não há problema. Com a ressalva, né, eu acho que é importante, e a gente tem falado repetitivamente isso, né, a questão da importância do concurso, ainda mais quando se vai entrando no segundo semestre do ano, né, com a possibilidade, o próprio anúncio, compromisso da administração de fazer concurso na virada do ano. Embora esses cargos não existam no plano de cargos do município, eles podem ser criados, né, no ano que vem e compor concurso público. Então fica essa ressalva de que eu não sei se tem a previsão de quando que os profissionais entrariam em ação, quando começariam a atuar. Porque se o processo seletivo ocorrer para agosto, por exemplo, para ser contratado em agosto, enfim, agosto, setembro, outubro, novembro, eles atuariam 4 meses e daí já seria férias de novo. E aí já seria possível o concurso, né? Então tem pouco tempo até ali. Então talvez para eles atuarem 4 meses, não dá para esperar esses 4 meses para incluir no concurso, ou diminuir o tempo de contratação, como a gente frisou no cargo de assistência social, né? Para, ao invés de 1 ano, por mais 1 ano, 6 meses por mais 6 meses, 180 dias por mais 180 dias. Talvez essa avaliação, né? Mas me posiciono favorável ao projeto, porque sem dúvida são as atividades ali que estão profissionais que vão exercer atividades que são enriquecedoras para
a educação no modo geral, né, para a vida escolar das crianças. Né? Mas fica essa ressalva para a gente pensar, refletir, talvez discutir isso, vai ser discutido na próxima sessão essa questão, e cabe o Executivo, acho que, avaliar isso. Né? Não é uma questão de a oposição está complicando com os projetos nesse sentido, não, é uma questão para se avaliar de fato, concreto, né? Até que ponto vale a pena agora fazermos contratação possíveis por até 2 anos. O custo é o mesmo para o Executivo. Ainda mais se tem previsão de concurso, nesse sentido, né? Mas o voto é favorável. Vou acompanhar o voto da relatora. Portanto, o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que o projeto 47/21 vá à votação na próxima sessão. Projeto de lei número 48/21, solicitamos a orientação técnica. O projeto reestrutura as normas do Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais de Três Passos. Quanto ao mérito das alterações, então, compete aos relatores esclarecer. Em relação à parte técnica, nós solicitamos a revisão do artigo 3º do Executivo, porque o fundo ele não tem personalidade jurídica própria, ele somente auxilia o Poder Executivo, mas ele, por si só, ele não tem como realizar diretamente convênios com órgãos públicos ou entidades privadas, né, para intermediar financiamentos ou qualquer outra situação. O Executivo, então, encaminhou a mensagem retificativa estabelecendo o seguinte, eu vou ler agora, mas vai ser lido em sessão também, que o FAPER, através do Poder Executivo, poderá firmar convênios com os órgãos governamentais ou entidades privadas com a finalidade de intermediar financiamentos destinados a investimentos ou custeio da produção. Então, agora alterado através do Poder Executivo, que é quem pode firmar convênios por meio do seu representante legal, que seria o prefeito municipal. Por fim, é possível que a administração pública ela possa conceder financiamentos para pequenos estabelecimentos rurais, né, desde que tenha a dotação orçamentária para tanto. O Executivo ele enviou também a comprovação de dotação orçamentária, que compete principalmente à Comissão de Constituição, Análise, porque esse é o papel, né, não somente a parte jurídica, mas a parte financeira, que a Comissão de Constituição deve analisar. Em relação a essas alterações, depois de realizadas, não se visualiza mais problemas técnicos para que o projeto, então, siga os demais trâmites legais. Esse projeto eu sou relator. Resumidamente, o que se muda essa lei já existe. Ela só modifica algumas questões. Não tem clareza na lei quer dizer, até nós podemos trabalhar na lei existente o custeio, projetos de custeio, mas é o técnico que vai ter que estabelecer o prazo daí hoje, como está hoje, não como vai estar. E como vai ficar, então, ele dispõe que pode ser feito, então, operações de custeio com um prazo de pagamento menor. Tá? A segunda questão, uma vez tinha a equivalência produto, milho, preço mínimo. Isso foi criado, esse fundo aí, provavelmente, não sei se na lei existente até então, ou até anterior a essa, existia inflação muito alta e tudo mais, e o produtor, então, quando ele financiava alguma coisa via FAPER, a dívida era convertida em quilos de milho ao preço mínimo. Isso se retirou e vai ser em valor fixo, então, para pagamento dentro do prazo, se for custeio até 12 meses e se for investimento no prazo que já estava até 36 meses. E outra modificação com relação à fonte de recursos, que aquelas horas máquinas que são pagas pelos produtores entram não no caixa único da prefeitura, mas sim no fundo, que vai ser uma fonte, então, de recursos. Não muda muito, né, a nível de estrutura, mas é interessante o produtor saber que isso que ele está pagando naquelas horas máquina estará entrando para ser reutilizado para financiamentos da agricultura. E
Basicamente, eu acho que são esses os ajustes que foram feitos. A lei já existe, já está sendo trabalhado a nível de secretaria. A modificação fixando o limite em ORMs, né? Então, não sei de quando que existe aquele valor que dava uns 12 mil e poucos reais, o limite de financiamento hoje, que vai passar para ser 3 mil ORMs, que vai passar então um pouco de 15 mil reais o valor de limite de financiamento por produtor. E a ORM vai, ou talvez não, ser corrigida ao longo dos anos, vai mudar esse. Nós tivemos então, até então, fixo um valor de 12 mil e poucos reais, que quando começou era um bom dinheiro, não sei quando foi isso, né? Mas hoje, ele continua sendo um bom dinheiro, mas nós queremos que não perca essa. Que seja corrigido com a unidade de referência municipal. Então, basicamente, assim como relator, são essas modificações do projeto, do projeto de lei. Essa lei já existe, então são modificações simples que não interferem muito se nós votar contra essa lei, nós vamos continuar fazendo financiamentos via fundo, mas nas modalidades como estavam, né? E o meu voto é favorável para que vá à votação, então, na próxima sessão ordinária. Meu voto é favorável também. Acompanho o relator. Eu acompanho o relator, acho que o Jair explicou bem, a Cristina também esclareceu. Eu acho que o projeto moderniza, né, o FAPER, dá para resumir assim, né, é uma necessidade, atualizar os valores também, enfim, tudo vem sendo atualizado e subindo muito. Então acho que é um bom projeto e acompanho o relator sem dúvida. Portanto, o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que o projeto número 48 vá à votação na próxima sessão. Projeto de Lei Legislativa número 7/21. Solicitamos a orientação técnica. O projeto ele dispõe sobre a retirada de fios em desuso e desordenados existentes em postes de energia elétrica e de outras providências. Os relatores, como já havia falado nos outros projetos, eles podem esclarecer o mérito do projeto e os procedimentos para a realização do mesmo. Em relação ao aspecto formal, compete aos municípios dispor a respeito sobre o espaço municipal e as formas de torná-lo mais seguro e agradável aos munícipes. É importante fazer uma diferenciação até para esclarecer todos os projetos de lei legislativa, no sentido de qual a competência que o parlamentar tem ou não. Por exemplo, energia elétrica. A Constituição ela dispõe que a União é a responsável para dispor sobre qualquer matéria relacionada a fornecimento, distribuição, enfim, em relação a todos esses aspectos. Então, não vai poder os estados e os municípios interferir. Mesmo que de uma forma mais geral, não impondo uma obrigatoriedade, a própria Constituição ela determina. Algumas coisas é União, algumas coisas é Estado, algumas coisas é município. Em relação à competência também do parlamentar, do presidente da República e também do prefeito municipal, a Constituição e a lei orgânica também determinam situações específicas em que pode ser, que é privativo dos gestores públicos. Então, não importa se você não está impondo uma obrigatoriedade ou não. Se a lei determina, o parlamentar ele não pode adentrar em determinadas matérias. E aí não há discussão se está de forma geral, abstrata, aliás. Não é possível, porque é a própria Constituição, a própria lei orgânica, quem estabelece esses regramentos. Em relação a esse aspecto da questão do espaço público, não tem a reserva privativa do prefeito municipal. Então, pode sim ser apresentado por vereador, até porque não é uma atribuição ao executivo, mas à concessionária, né, desse serviço que presta. E não está dispondo sobre energia elétrica, né, mas em relação ao espaço público. Só que no caso específico não foi observada uma regra básica do direito, que é o princípio da simetria das formas. Ou seja, está pretendendo alterar uma lei complementar por meio de um projeto de lei legislativa. E toda lei complementar somente pode ser alterada por projeto de lei complementar.
Ainda mais um município que a lei orgânica é bem específica, Código de Posturas e a lei complementar. Isso só pode ser alterado por meio dessa mesma lei. Outro ponto que é preciso verificar é a questão do planejamento. Sempre quando há situações já existentes, a lei ela tem que se atentar para um prazo adequado para que se adapte a essas situações que já existem. Então, ela não pode passar a valer na data da publicação. Tem que dar um tempo para que as pessoas possam se adequar, né? E não simplesmente logo já poder receber a multa. Então, isso também tem que ser analisado. Deixar bem claro também em relação ao tempo, que deve ser atendidas as medidas de notificação e reincidência, e precisa de revisão em toda a extensão do projeto de lei, porque não está de acordo com a técnica legislativa. Então, da forma como ele está apresentado hoje, ele é inviável para que se vá à votação. Juridicamente falando, embora meritória a iniciativa, a matéria e tudo mais, né? O Diego é o relator. Eu não tenho condição de proferir voto hoje e gostaria de solicitar à comissão e aos servidores da Câmara que nós convoquemos um servidor lá da Secretaria de Obras, com a anuência do secretário, do prefeito, claro, né, o Reinaldo Funchal, né, um engenheiro eletricista, e um representante da RGE. Aqui, acredito que se o representante, o Relações Públicas da RGE com o setor público é o Jonathan Kahneman, né, nós façamos até informalmente, fui procurado pelo Funchal, acho que outros vereadores também, né, ele disse que ele e a RGE têm intenção de contribuir com o projeto, com algumas questões que envolvem a ANEEL, até comentei com o autor do projeto, que é o vereador Paulinho, sobre isso, e eu acho que isso enriquece o debate. São pessoas que trabalham nessa área, né, eles concordam com a questão do projeto, mas eles têm sugestões a fazer para ajustar o texto, enfim, tornar ele operacional, digamos assim, né. Então tem umas normas da ANEEL, que também o Funchal relatou que tem que ser observadas nesse sentido. Então acho que nós pudermos trazê-los para a próxima reunião de comissões, na próxima quinta vai ser positivo nesse sentido. E aí sim a gente fazer uma análise e aí sim proferir votos, né? E nesse tempo também dá para conversar, o próprio autor do projeto pode ver os ajustes técnicos, né, na técnica legislativa, na questão jurídica que a procuradora comentou, né? Bem tranquilo, né? Vamos... Só que daí o pessoal da Câmara providencia o convite, né, para esse pessoal participar da reunião, da próxima reunião das comissões. Certo? Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Boa tarde. E passo a palavra agora para o presidente da comissão para outra comissão. COF. Boa tarde a todos. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, reunião ordinária do dia 24 de junho de 2021. Primeiramente, farei a leitura da ata da reunião anterior. Aos 10 dias do mês de junho de 2021, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Vereadores, às 17h30, os vereadores Flávia Absreuter, João Roque Ball e Divan Baro. Leitura sumária do expediente. Projeto de Lei número 41/2021 autoriza o Poder Executivo criar o Programa de Incentivo à Produção de Silagem para Alimentação Animal no município de Três Passos e dá outras providências. Projeto de Lei número 42/2021 autoriza o Poder Executivo criar o Programa de Incentivo à Inseminação Artificial de Bovinos Leiteiros no município de Três Passos, por meio da Secretaria Municipal da Agricultura com o cadastro Sistema de Gestão Agropecuária. Projeto de Lei número 44/2021 autoriza o Poder Executivo proceder na contratação emergencial de um assistente social para atuar junto ao Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, pelo fato de a profissional do quadro estar afastada das suas atividades laborais desde agosto de 2019. Projeto de Lei número 45/2021 altera a Lei Municipal número 5.627, de 25 de maio de 2021, que autoriza a contratação emergencial e temporária de 10 agentes civis de enfrentamento da Covid-19 no âmbito do município de Três Passos. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de Lei número 41/2021
A orientação técnica já havia sido proferida na reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, a qual antecedeu a presente. O relator designado, vereador Flávio Reuter, proferiu voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Projeto de lei número 42/2021, a orientação técnica já havia sido proferida na reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, a qual antecedeu a presente. O relator designado, vereador Flávio Reuter, proferiu voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Projeto de lei número 44/2021, a orientação técnica já havia sido proferida na reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, a qual antecedeu a presente. O relator designado João Bol proferiu voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Projeto de lei número 44/2021, a orientação técnica já havia sido proferida na reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, a qual antecedeu a presente. O relator designado João Bol proferiu voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Votação dos pareceres aprovados por unanimidade. Os projetos de lei número 41/2021, 42/2021, 44/2021 e 45/2021. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Coloco em discussão a ata, não havendo orador, coloco em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Passamos para a leitura sumária do expediente. Projeto de lei ordinária número 46 de 2021 institui o plano plurianual para o município de Três Passos para o período de 2022 a 2025 e dá outras providências. O PPA contém a estimativa de receitas e programas juntamente com seus objetivos, metas e iniciativas propostas para o período, servindo de base para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e Lei Orçamentária Anual LOA. Projetos de lei números 47/21 e 48/21, projeto de lei legislativa número 7/21. O resumo dessas proposições já foi lida na reunião anterior da Comissão de Constituição e Redação, CCR. Passamos para o projeto de lei número 46/21. Solicito a orientação técnica deste projeto. Esse projeto ele dispõe do PPA. As peças orçamentárias elas passam por um trâmite um pouco mais complexo em relação até a votação, né? Primeiro, a comissão ela tem um prazo de 10 dias para elaborar um parecer preliminar. Nesse parecer preliminar, a comissão deve dizer quanto à forma, se é legítima, se está correto, os documentos recebidos, os fundamentos e as inconformidades verificadas, nesse prazo de 10 dias inicial. Havendo ausência de documentos ou inconformidades verificadas, deve ser dada ciência ao prefeito municipal no prazo de 5 dias, para que ele complemente o projeto, retifique ou, se ele não fizer nenhuma das duas situações, que apresente as justificativas, né? Então, o primeiro passo a gente enviou, olhou a parte jurídica, que está ok, não há problemas, e enviou também a parte contábil para o IGAN olhar, né? E o IGAN nos enviou, então, algumas sugestões, que eu vou ler aqui. Lembrando que essa orientação é bem contábil e técnica, né? E verifica-se que no anexo 1, programas não estão contemplados indicadores nos programas finalísticos, constando em alguns casos como em desenvolvimento, sendo que na maioria dos casos consta como atividade mantida nas ações e não no programa, como estabelece a portaria 42/99, ou então apresentando somente a posição 30/12/2020, 4/2021 e 5/2021, sem estar especificado como será avaliado o atingimento de determinado programa. Em relação aos incisos, né, que é a parte da redação, pode ser alterado por meio dessa comissão, não há problemas. Só essa sugestão foi diligenciada, em relação ao Poder Executivo, e comunicada a faculdade de alterar em todo ou em parte os projetos, enquanto não foi votado ainda nessa comissão, né? E em caso do Executivo não realizar quaisquer alterações ou apenas algumas, o projeto ele segue na sua tramitação normal.
Enviamos isso e o retorno do Executivo foi o seguinte: um ofício do gabinete, direcionado diretamente à Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Na oportunidade que cumprimentamos, vimos em atenção a orientação técnica encaminhada pelo IGAM, informar que os indicadores que possuíam medições foram informadas no anexo 1, os demais são medidos a partir do PPA 2022-2025, pois servirão para medir a eficiência e execução dos novos programas diretamente executados no período. Além disso, também foram utilizados indicadores medidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, publicados no IEG-M, sendo que tínhamos, por momento, atenciosamente, prefeito municipal. Então, diante disso, compete a vocês essa análise preliminar. Em seguida, tem o prazo das emendas. As emendas não podem ser apresentadas em plenário, é somente na Comissão de Orçamento e Finanças. Esse é um diferencial das peças orçamentárias, né? Vocês devem verificar a questão, a própria comissão, né, ela define qual que é o prazo para recebimento das emendas dos projetos. Normalmente se estabelecia até a próxima audiência pública, né, que compete também a esta comissão indicar a data da audiência pública e o presidente presidir a questão da audiência e também conferir a participação popular, né? A forma e formulário de apresentação de emendas também compete à comissão, se ela vai utilizar o padrão ou vai inovar nesse sentido. Então, seriam essas as observações iniciais. Determinar o dia da audiência pública, determinar o prazo para recebimento de emendas, normalmente se faz até a audiência ou posteriormente a audiência, e a análise preliminar do que foi enviado por parte do Poder Executivo. Em relação à parte jurídica, está ok, é mais a situação contábil mesmo, né? Eu, como relator desse projeto, então eu posso pedir uma audiência pública? Porque, assim, vem o PPA para nós, eu não posso dizer se aqueles números ali teve mesmo uma participação popular ou não, né, se teve atas ou não. Nós, vereadores, também gostaríamos de estar por dentro dos números, né, que foi colocado no PPA. Nem talvez precisaria ser uma audiência pública, mas talvez a gente poder sentar com o executivo e ver se esses números estão de acordo, né, e se a gente poderia alocar um valor a mais numa situação ou em outra, né, mas eu acho que é válido essa questão de nós juntarmos antes de colocar a aprovação desse projeto, porque do jeito que vem, assim, vem do executivo, a gente só coloca para votação os valores que estão no PPA, né? Mas não sei, né, colegas, vocês dois também, A audiência é quase que obrigatória. Na verdade, ela na elaboração ela é obrigatória a realização, pelo que eu aqui tenho as comprovações e atas e tudo mais por parte do executivo, mas ela também é obrigatória por parte do legislativo, como vocês sabem, né? Todas as peças orçamentárias, tanto na discussão como na aprovação, a gente tem que dar a possibilidade da comunidade poder opinar a respeito também. Então, só teria que marcar, não, né? E se lembrar que nós temos um prazo para aprovação. É 10 dias? Agora 10 dias é esse parecer preliminar do que veio. Mas a audiência, o quanto antes, que a gente tem 45 dias do recebimento. Tá. Claro que interrompe no recesso, né? Nós recebemos faz, eu acho, uma ou 2 semanas. Foi lido no dia 21. Acho que nós recebemos no dia 14, se não me engano. Então, nós temos até 14 de julho. Interrompe ali, acho que vai dar 14 de julho. Mas aí tem mais os 15 dias, vai interromper no recesso. Mas o quanto antes a gente conseguir fazer a audiência, vai ter mais prazo, porque depois tem 2 discussões, né? E ainda é prazo para as emendas. Ainda se tiver emenda, nós temos que analisar novamente na comissão a emenda. Não, bem tranquilo, mas o importante é fazer essa audiência, né? Então eu peço o voto dos colegas para se pode ser assim. Presidente da comissão, vereador Flávio, eu quero me dirigir para as pessoas que estão nos acompanhando na sua casa, né? E eu escutando atentamente as colocações da nossa assessora, a gente vê que é um projeto
muito complexo. Esse não é um projetinho simples, não. Esse é um projeto, em primeiro lugar, o plano plurianual, ele contempla os 4 anos de governo da atual administração. Bom, então nós também temos que estar por dentro, a sociedade tem que estar por dentro, tem que participar, né, daquilo que é um plano de governo, aquilo que afinal, o interesse da comunidade. Claro, não é nós aprovar um projeto aqui, bom, nós temos que saber um plano. Qual é o plano que tem para o bairro Friolino? Qual é o plano que tem lá para o bairro Operário? Qual é o plano que tem para o bairro Pindorama, Padre Gonzales? Né? Então, já diz, é um plano plurianual. Então, a gente tem que aqui saber dos mínimos detalhes e também a comunidade também tem que participar, também tem que opinar, porque é aqui que você vê agora a atuação do vereador, é nas comissões, é nas aprovações desses planos plurianuais, da LDO, da LOAS, então aqui que vem a atuação do vereador, mas não adianta nós estar aqui debatendo, nós estando aqui juntamente com a nossa assessoria, juntamente aqui na Câmara, né? Se a comunidade não participa, aí também não tem nexo nenhum. Não adianta o povo nos colocar aqui e justamente na parte mais difícil que é aprovar esses projetos que ele vai contemplar 4 anos. Então também o povo tem que participar. Então, vereador Flávio, o senhor como presidente, né, e como relator desse projeto, eu sigo o seu voto sim e sou favorável para aquilo que o senhor disse que nós temos que fazer os mínimos detalhes para que o povo saiba realmente o que nós estamos fazendo aqui e qual é que é o grande objetivo desse projeto que eles vão aprovar, porque depois queria uma lei 4 anos. Já disse, é um plano plurianual, é um plano de 4 anos. Depois ninguém pode reclamar. Quem não participou não pode reclamar. Uhum. Eu sou favorável sim, senhor presidente. Tá certo, vereador. Vereador João? Siga o mesmo segmento que os meus 2 colegas, que nem o Flávio colocou, relator. Uhum. Então esse projeto fica para marcação de uma audiência pública, né? E passamos para o projeto de lei número 47/21. Solicito orientação técnica deste projeto. Contratação temporária de 5 oficineiros, conforme a gente já havia conversado, né? Não há problema, veio o anexo das atribuições, não está no plano de cargos esse cargo criado. O que não impede a contratação emergencial, só não poderia se fazer a criação desse cargo e o provimento por concurso público nesse ano, em função da Lei Complementar 173. Uhum. Então, nesse ano é possível a administração contratar e verificar se esses cargos vão atender a proposta educacional para o complexo, para no futuro verificar se é possível criar, né, os cargos e provê-los através do concurso público. Eu passo para o relator Edvan. Presidente Flávio, após as colocações da nossa assessoria, a gente fica convencido e a gente sabe, por muito tempo a gente aprova esses projetos. A gente está aqui para aprovar, justamente ainda se tratando de educação. E ainda indo lá para o Colégio São José, que fomos nós que praticamente criamos esse colégio, né? A gente estava aqui desde o início e vamos até o fim. Então, é um projeto bom, não tenho... bom e simples da gente aprovar. Porque contratar um professor para a gente, quando é para ensinar as crianças, isso é um orgulho para a gente, é uma satisfação, é fácil a gente estar aqui para aprovar. É um projeto que não tem, muitas discussões. Só que a gente, não adianta também nós só aprovar o projeto aqui, e isso compete para todos, porque nós, no momento que nós dá aqui o parecer para que ele vá para a votação, é uma coisa, a votação seria outra, né? Então não adianta nós também só nas próximas sessões nós pegar e discutir o conteúdo do projeto e dizer, é um projeto bom, mas é um projeto sensacional, vai contemplar as crianças. Compete a nós depois fiscalizar lá para ver se os professores que a gente contrata aqui estão fazendo aquilo que está estabelecido aqui, né? Porque a gente aprova um projeto e está porque é uma lei, então nós também temos que fiscalizar o servidor que está sendo contratado para ver se ele cumpre a lei também, se ele está cumprindo aquilo que está sendo estabelecido aqui. Eu, como relator, eu sou favorável sim para que vá para a votação. Vereador João? Do relator. Da mesma forma, sigo o voto do relator. Projeto 47/21 está apto para ir à votação. Passamos para o projeto de lei número 48/21, relator vereador João. Posso pedir mais explicação? Sim, desculpa, vereador, solicita a orientação técnica desse projeto. O projeto reestrutura as normas do Fundo Municipal de Apoio e Desenvolvimento aos Pequenos Estabelecimentos Rurais e Três Passos,
Quanto ao mérito, vocês podem esclarecer, né? Em relação à parte técnica, a gente solicitou uma revisão do artigo 3º, porque ele estava como se o fundo pudesse realizar alguns convênios e ele não tem personalidade jurídica, CNPJ, para realizar isso. Então, nós solicitamos que alterasse e seja realizada através do executivo, né? Por seu representante legal. Isso foi alterado. Em relação à possibilidade, é possível sim, desde que tenha dotação orçamentária. Eles apresentaram a dotação aqui, que compete então a essa comissão analisar a dotação. E com essas alterações da parte jurídica, eu não vejo problema algum. Em relação à dotação, está aqui, né? Fundo rotativo, FAPER. E os valores também estão todos eles elencados aqui. Então, compete também, como o vereador já falou, Edivan, depois de aprovado, se aprovado, a fiscalização se está cumprindo a dotação orçamentária e a destinação dos recursos e tudo mais. Tem como sou relator desse projeto, a gente simplesmente, a nossa procuradora já especificou bem. Tem como sou relator desse projeto, a relatora já explanou bem. Posso dizer, praticamente, seguir os caminhos que o Jair, que é mais entendido nessa coisa, praticamente já explanou bem para nós aqui. Não tenho muito assim para colocar mais, sabendo as duas alterações que foram colocadas. Que sabe-se que a lei já existe e as coisas que, como é que o Jair praticamente explanou, eu não tenho como fazer, só sabe que ele falou das URM, que seja o limite de que antes era de 12 mil, que tem essa possibilidade para 15 mil agora. E é um projeto que eu vejo de grande responsabilidade, mais uma vez, quando envolve a agricultura, sempre vejo que é importante, e quando o pequeno é beneficiado, eu acho que é uma alavanca muito importante para o nosso município. Obrigado. Vereador Edivan? Eu também, diante das colocações, diante da nossa assessoria, colocou bem certinho que todas as exigências foram solicitadas, foram atendidas, então não tenho por que dizer não. O meu voto é favorável, sim, senhor presidente, para que levar para votação na próxima sessão. Da mesma forma, então, projeto número 41/21 está apto para ir à votação. Projeto de lei legislativa número 7/21, solicito orientação técnica deste projeto. Esse projeto, então, é possível o parlamentar dispor a respeito dessa matéria, porque não é uma matéria reservada ao prefeito municipal. Não, a lei não diz que somente o prefeito pode dispor a respeito, mas ela tem que observar princípios básicos do direito. Por exemplo, não pode alterar uma lei complementar por meio de uma lei legislativa. Toda vez que se fala em lei complementar e a sua alteração, tem que seguir a mesma regra que é o projeto de lei complementar. Esse é o início. Em relação à questão do prazo também, de publicação e já a sua efetividade, já a sua aplicação, quando se tem algumas situações que já estão existentes no município, é necessário dar um prazo para que as empresas possam se adequar antes de penalizá-las. Então, o projeto entra em vigor na data da sua publicação, ele não dá tempo, não dá margem para que as empresas acabam se adequando, né? E já tem a penalidade. Então, precisa mudar nesse sentido. A questão de reincidência, notificação, não está muito clara a questão dos prazos, que também seria importante melhorar. E toda a técnica legislativa também não atendeu a Lei Complementar 95, que é da União, dispõe sobre a técnica legislativa para se elaborar um projeto de lei. Passo para o relator, vereador Edivan. Senhor presidente, vereador Flávio, eu como relator desse projeto, eu acho o projeto bom, muito bom, é um projeto, ele é praticamente, ele vai ajudar muito no orçamento positivo, né, na verdade, né, porque já tem um orçamento positivo e seria um complemento do orçamento positivo. Mas diante das colocações da nossa assessora, o que é que está faltando? Qual é que seria Na verdade, esse não é do orçamento positivo. Não, eu sei sim, mas ele é praticamente a questão dos é do mesmo modelo, né? Não, ele não. Porque esse aqui é 1% que tem do orçamento, seria isso, né? Não, ele não é do orçamento. Esse aqui é tá bom, desculpa. Esse projeto, o vereador Diego tá certo. pediu para as comissões para segurar, por causa que, né? igual a Cristina falou agora há pouco, Tá bom. o Paulinho apresentou um projeto legislativo, mas fica bem claro que hoje a prefeitura não tem quem fiscaliza, né? Essa questão do pessoal das internet e desses fios que tem
soltos por Tá aí, bom. né? Então teria que ter uma reunião com o executivo, com o pessoal da RGE, para ver de que forma vai fazer o projeto de lei. Ok, nós aprovamos, mas de que forma vai ser executar lá fora, né? É verdade, vereador. Eu estava olhando aqui, ó. Eu tinha na minha mão 2 projetos de lei legislativa, que seria o 0121 e o 0721. Então eu confundi de fato, não tem nada a ver com o que eu estava falando. Mas como na outra comissão ele já pediu, né, que é para ter melhores explicações, então eu também sugiro que ele fica em análise, né, para que a gente possa seguir o trâmite legal diante daquelas colocações que vai vir o pessoal nos orientar aqui. Sim. Então eu sugiro que ele não vá para votação e fique aí nas discussões preliminares ainda. Então o projeto de lei legislativa número 721 não vai à votação. E nada mais havendo a tratar, encerra a presente reunião da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Não tem problema, isso aí é...